Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso Matemago, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadriláteros, né? A gente está nessa saga aí dos polígonos, então a ideia é a gente trabalhar um pouquinho mais a fundo hoje os quadriláteros. Na aula passada foi os triângulos, né? Então, para a gente fechar essa parte de geometria plana, beleza? Então, o seguinte, o que é um quadrilátero? Pelo nome, a gente já pode ter uma ideia, né? Que tem a ver com 4. 4 o quê, Creuso? 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, né? Mas a palavra quadriláteros, né? Quadriláteros é 4 lados. Apesar do que o triângulo a gente chama, né, de triângulo, que seria o quê? 3 ângulos, né? Então, o quadrilátero é essa figura, essa, essa figura plana formada por 4 lados, né? Então, quem são os lados? Vamos escrever aqui para dar aquele tchan, né? Então, eu tenho o quê? Para um quadrilátero. Primeiro de tudo, né? Acho que a gente tem que começar pelos vértices, né? Então, pelos vértices. Oh my God. Pelos vértices. Quantos vértices eu tenho? Ó, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B, eu tenho o vértice C e o vértice D. Beleza? Tranquilo? Molezinho. Depois eu tenho os meus lados. Lembrando que figura plana tem lado, né? Então, eu tenho meus lados. Quem são esses lados? Então, tem o lado AB, um segmento de reta, eu represento assim, AB tracinho. Eu tenho outro lado que é o BC ou o CB, tanto faz, né? Vou escrever aqui CB. Tem outro lado que é o CD ou DC. E, por fim, eu tenho o meu último lado que é o AD ou DA, tanto faz, tá? E o que mais que eu tenho? 4 vértices, 4 lados, eu tenho 4 ângulos, né? Vamos colocar ângulos. Aqui eu vou colocar ângulos internos, né? Que é o que nos interessa aqui. Então, esses ângulos internos, quem são? Então, como é que a gente representa? Eu tenho esse meu primeiro ângulo aqui, vou começar por aqui. Essa abertura entre duas semirretas com o mesmo vértice em comum, que é o meu ângulo ABC. Circunflexo ali no B, que ele é o vértice, né? Próximo ângulo, esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? É o ângulo BCD. Então, BCD. Lembrando que o vértice sempre fica no meio, né? Eu tenho outro ângulo aqui, que ele é o ângulo ADC. ADC. E por fim eu tenho esse último ângulo aqui, que é o ângulo DAB. DAB ou BAD também, tanto faz, tá? Então, tranquilo. Então, esses são os nossos ângulos internos, né? A gente pode prolongar e também, eu já falei isso, né? E a gente vai ter também os ângulos externos, mas não é o caso aqui, eu vou ficar só por aqui. Um outro elemento que é importante que vai aparecer são as diagonais, tá? Então eu tenho duas diagonais, eu tenho essa aqui, ó, aqui, e tenho essa aqui também. De repente, eu acho que é legal a gente falar sobre as diagonais. Então, eu também tenho as minhas diagonais, né? Quem são as minhas diagonais? É AC, tracinho, porque é um segmento de reta, e BD, tracinho, porque é um segmento de reta, beleza? Então, facinho, beleza. Então, quadrilátero é toda essa estrutura que tiver 4 lados. Brotou 4 lados, é um quadrilátero, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o conceito dessas figuras que às vezes a gente né, que a gente acaba confundindo ou chamando aí algum quadrilátero de maneira errada, tá? Os quadriláteros, eles vão ser divididos em dois grandes grupos. Tem um outro, tá? Que é simples, tem um outro que ele não é bem esse desenho aqui que eu fiz, tá? Ele não se enquadra nem no trapézio e nem no paralelogramo. A gente vai estar estudando aqui dentro do ensino fundamental, essas são as duas áreas mais importantes para a gente, tá? Então, os quadriláteros, vou até fazer questão aqui de escrever assim, ó. Quadriláteros. Os quadriláteros, ó. Então, teria aqui mais um título aqui em cima, né? Então, esses quadriláteros, eles vão ser... Cadê aqui? Eles vão ser divididos ou nesse cara aqui, ou nesse cara aqui.
Eu tenho um que é só quadrilátero, né? Que é aquele que a gente acabou de ver. Primeiro a gente vai estudar os trapézios. Então, o que é um trapézio, rapaziada? O trapézio, rapaziada, o trapézio ele é o quadrilátero que tem somente, palavra aqui, ó, somente. Então ele é um mentiroso, professor, porque ele somente, nada a ver, né? Ele é uma estrutura plana formada por quatro lados, ora, então é um quadrilátero, mas ele vai ter somente um par de lados paralelos. Então veja bem, eu tenho quatro lados. Eu tenho um lado A, B, BC, CD e AD. Mas esse cara, então, olhando para cá, ele vai ter o seguinte: o meu lado AD, ele vai ser paralelo, isso aqui é o símbolo de paralelo, tá? Ao lado BC. E somente isso aqui, tá? Então, se AD, o AD ficou feiaço, tá bom. AD paralela a BC. Quando isso acontece, eu tenho um trapézio. Show de bola, ele precisa de pelo menos não, precisa somente um par de lados paralelos, tá? E o paralelogramo, como o nome já diz, ele vai ter dois pares de lados paralelos. É bastante importante, né, verificar isso. Então, o EH, então vou escrever aqui, ó, o meu lado EH, ele é paralelo ao lado FG, e o meu outro lado, que é o EF, ele é paralelo ao HG. Beleza, rapaziada? Então, quando isso aqui acontecer, quando eu tenho dois pares de lados paralelos, eu tenho o paralelogramo. E quando tenho um par de lado paralelo, eu tenho o meu trapézio. Isso dentro dos quadriláteros. Molezinha, essa aula aqui é bem conceitual, não tem muito cálculo para fazer não, tá? Então, bora lá. Então, primeiramente eu tenho o meu polígono, que é essa estrutura maior, onde eu tenho figuras planas formadas, então, por uma poligonal fechada. Se essa minha poligonal ela tiver quatro lados, eu tenho um quadrilátero. Esses quadriláteros, eles podem ser classificados ou em trapézio ou em paralelogramo. Tranquilo até aí? Belezinha pura. Então, avançando agora, a gente vai estudar os trapézios. O trapézio é um conjunto bem molezinha para a gente estudar. Então, o trapézio, né, aqui, ó, ele tem o meu par de lados paralelos, então, não sei se preciso ficar escrevendo isso daqui, mas o AB é paralelo a ó, o meu AB ele é paralelo ao DC, então ele é um trapézio. E além de ele ser trapézio, ele é chamado de trapézio isósceles porque o lado AD ele é congruente ao lado BC. O que é ser congruente? Ter a mesma medida. Então, quando isso acontece, eu chamo ele de trapézio isósceles. Tá, beleza? Molezinha, facinho, né? Eu tenho outro trapézio que ele também pode ser chamado de retângulo. Ó, de novo, ó, EF é paralelo ao lado HG. Então ele é trapézio. Tem somente um par de lados paralelos. Porém, eu tenho dois ângulos retos aqui. Vocês fica evidente aqui, ó. Aqui é um ângulo reto e aqui é um outro ângulo reto. Quando isso acontece, eu chamo ele de trapézio retângulo. Beleza? Trapézio retângulo. E por fim, eu tenho aquele trapézio que ele vai ter somente um par de lados paralelos. Por quê? Porque ele precisa ter um par de lado paralelo para ser trapézio, né? Então, o IJ é paralelo ao LK. Porém, ele tem todos os lados de tamanhos diferentes. Então, quando isso acontece, a gente chama ele de escaleno. Meu, essa classificação é exatamente a mesma que a gente usa para triângulo, né? Um triângulo com dois lados congruentes a gente chama de isósceles, um triângulo com um ângulo reto a gente chama de retângulo, e um triângulo com todos os lados e medidas diferentes a gente chama de escaleno. Beleza? Então é a mesma coisa, a gente traz para cá. E acabou o trapézio, irmão. Acabou, acabou, acabou. Abraço pro gaiteiro. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos paralelogramos. Paralelogramos aí já é um grupo mais legal, né? Então olha só, para ser um paralelogramo, tá? Dentro dos paralelogramos, eu vou ter o paralelogramo o clássico, né? Eu nem coloquei aqui, mas que seria esse cara aqui, ó, paralelogramo clássico, tá? Que ele não vai se enquadrar. Pera aí que eu vou pegar ele. Ó, vou trazer ele para cá aqui. Tá aqui o bicho, tá aqui o bicho. Esse aqui é o paralelogramo
clássico, né? Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Volta, volta, volta. Esse aqui é o paralelogramo clássico, né? Aonde eu tenho a minha definição de paralelogramos. Então, eu tenho lados paralelos. Esse cara, esse lado é paralelo a esse aqui, e esse aqui paralelo a esse. Tranquilo, tá? Mas eu tenho um tipo especial de paralelogramo que se chama paralelogramo retângulo, que é quando eu tenho todos os ângulos, tá? Todos os ângulos internos aqui, ele vai medir 90 graus, ou seja, ele vai ser ângulo reto. Todos, né? Então aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90 e aqui tem 90. Então olha só, eu estou dizendo para vocês que qualquer quadrilátero, tá, que for um paralelogramo que tiver quatro ângulos retos, o fato de ter quatro ângulos retos também vai fazer ele ser paralelogramo, tá? Mas que possui quatro ângulos retos, ele pode ser chamado de retângulo. Ele é um retângulo, tá? Ele é um retângulo. É retângulo. Essa é a propriedade do retângulo. O nome, inclusive, retângulo vem de ângulos retos, né? Vem de ângulos retinhos. Depois, eu vou ter o meu losango, tá? O que é o losango? Ele é aquele quadrilátero. Opa, aqui ficou junto. Aqui, vai arrumando tudo ao vivo, né, cara? Que é tudo sem edição. Tudo no estilo raiz, tá? Ó, o losango, ele é aquele quadrilátero que possui todos os lados, eles vão ter a mesma medida, ou seja, eles vão ser congruentes. Então, se esse lado tem uma medida, esse aqui também tem, esse aqui também tem, esse aqui também tem, beleza? Então, quando isso acontece, eu chamo de losango. E é losango, não é losangulo, né? Muita gente fala losangulo, losangulo. Fala mais rápido, losangulo. Mas é losango. Outra coisa que eu queria falar sobre o losango bem interessante são as diagonais. Eu já falei lá no começo, né? Mas ele possui duas diagonais. Quando a gente começa a trabalhar com losango, fazer cálculo, ele tem duas diagonais. Uma diagonal que a gente chama de diagonal maior e outra que a gente chama de diagonal menor. Tá? Geralmente a gente usa o Dzão e o Dzinho para estar representando esse cara aqui. Tá? Então aqui seria... Espera aí que deu ruim aqui na escrita. Aqui. Então aqui seria minha diagonal maior, o meu Dzão, e daqui, essa distância daqui até aqui seria o meu Dzinho. Beleza? Então, qual que é a propriedade do losango? Quatro ângulos congruentes. Ah, Creus, lá na bandeira do Brasil, losango, lá tem quatro ângulos, desculpa, quatro lados congruentes, ou seja, da mesma medida, faço questão de usar a palavra congruentes, né, para isso. E depois, juntando aí, né, a propriedade do retângulo, isso aqui é muito importante a gente destacar, juntando a propriedade do retângulo, ou seja, quatro ângulos retos. Posso chamar essa figura de retângulo, Creus? Posso chamar de retângulo. Não está errado, não está errado, tá? Posso chamar de retângulo porque possui quatro ângulos retos, tá? E ela tendo quatro lados congruentes, ou seja, quatro lados de mesma medida, também vai ser um losango. Ah, mas o losango tem que estar meio tortinho. Pô, rapaziada, não tem nada a ver, né? Tem gente que tem essa ideia assim que o losango, que o losango tem que ser assim para ser losango. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque eu só rotacionei a figura, ela não virou outra figura por eu ter rotacionado. Beleza? Então a gente tem aqui essa figura formada pela união, né, ou seja, pela propriedade do nosso retângulo, né, e pela propriedade do losango. Aí juntando esses dois caras aqui, o que a gente tem? A gente tem o quadrado. Tá? Então, o quadrado é essa figura aqui. Conserva tanto a propriedade do losango quanto a propriedade do retângulo. Então, veja bem, eu posso chamar essa figura de retângulo. Não está errado. Eu posso chamar essa figura aqui de losango. Não está errado. Eu posso, inclusive, chamar essa figura aqui de quadrilátero. Posso, inclusive, também chamar essa figura aqui de polígono. Tá? Posso chamar essa figura aqui de paralelogramo.
Ah, professor, mas para ser mais específico, bom, o nome mais específico possível seria o quadrado, tá? Mas eu posso estar chamando essa figura também de losango, retângulo, porque ela preserva essas propriedades. Não estou sendo tão específico, mas não está errado, beleza? E daí, eu fiz um esqueminha para a gente fechar essa aula aqui. Eu ia fazer algumas atividades, mas eu vou fazer depois uma aula só de exercício, tá? Então, é o seguinte. Eu tenho então meus quadriláteros. Dentro dos quadriláteros eu tenho meus paralelogramos e os meus trapézios. Beleza? Então vamos lá. Dentro do paralelogramo. Então, quadrilátero, 4 lados. Eu posso classificar eles em paralelogramos, ou posso trapézios, ou nenhum dos dois. Simplesmente quadrilátero doidão, sem preservar nenhum lado paralelo. Tá? Bom, dentro dos quadriláteros eu tenho meus trapézios, que eles podem ser o quê? Primeiro, qual que é a definição do trapézio? Quadrilátero com um par, somente um par de lados paralelos. Eles podem ser trapézio quando, se consigo escrever aqui em cima, quando ele tem dois lados congruentes. Ele pode ser retângulo quando ele possui dois ângulos retos. E ele pode ser escaleno quando ele tiver lados de tamanhos diferentes. Beleza? Olhando agora para o paralelogramo. Então eu posso ter o quê? O paralelogramo em si, que é aquele que a gente aprende, né, que é doidão, que ele não vai se enquadrar em outras propriedades, né? Então a gente fala só paralelogramo, beleza? Dentro do paralelogramo eu vou ter o quê? Então seria até mais legal ter essa figurinha aqui, ó. Ah, vou deixar aqui. Dentro do paralelogramo, o que a gente pode ter? Eu posso ter o paralelogramo que possui 4 ângulos retos. Então, 4 ou todos, né? Ali, aqui, aqui e aqui. Que vai ser chamado de retângulo. Aqui tá retângulo, né? Tava na figura esse nome doidão aí, usa esse. Ele pode ser o quadrilátero com lados de mesmo tamanho, ou seja, lados congruentes. Apesar que esse desenho aqui não estou mantendo muita fé, não. Mas enfim, lados congruentes, que vai ser losango. E aquele quadrilátero, né? O esqueminha aqui seria legal se tivesse assim, né? Esse cara aqui e aqui. Então, a foto do quadrado, né? Preservando essas duas propriedades aqui, tanto do retângulo quanto do losango. Beleza, rapaziada? Acho que valeu aí um joinha, né? E eu vou fazer mais uma aulinha de atividades, tá? Aguardem a próxima aí. Valeu, abração do Creuso.